Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá pessoal, eu sou o pastor Givanildo Costa da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica aqui na Paraíba, louvado seja Deus, em Várzea Nova, no loteamento Boa Vista, por trás do 16º RCMEC. E nossos dias de culto são aos domingos, às terças-feiras e às sextas-feiras, às 7h30 da noite. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu quero mandar a paz do Senhor, louvado seja Deus, para todos os nossos amados e queridos irmãos que a partir desse momento estão assistindo esse vídeo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Meus amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, glória a Jesus, só pelo motivo de você ter parado para assistir esse vídeo, louvado seja Deus, isso é uma prova que Deus tem um compromisso, que Deus tem, louvado seja Deus, algo com você, louvado seja Deus. Deus tem um plano na sua vida, louvado seja o nome de Jesus, porque o Senhor Jesus Cristo disse, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E você estava procurando um vídeo, louvado seja Deus, para assistir, e parou nesse vídeo evangélico, louvado seja Deus, e está assistindo. Isso é uma prova que você é de Deus, você gosta da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, para todo sempre. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Eu quero ler a palavra de Deus para vocês, louvado seja o nome de Jesus, no livro do Apocalipse, louvado seja Deus, que significa revelação, louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo 21, versículo do 16 ao 20. E no final eu estarei lendo apenas um versículo do capítulo 22, que é o versículo 7, tá certo? Louvado seja Deus. O tema dessa mensagem é a Nova Jerusalém. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Glória a Deus. Diz assim o versículo sagrado: E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a vara de ouro até 12.000 estádios de comprimento. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. O versículo 17 diz: E mediu o seu muro, e tinha 144 côvados. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Glórias a Deus. E diz o versículo sagrado ainda: conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Louvado seja Deus. Versículo 18: E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Versículo 19 diz: E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo fundamento, louvado seja Deus, safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono de topázio, o 10º crisópraso, o 11º de jacinto e o 11º de ametista. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E louvado seja Deus, o versículo 27 é o capítulo 22 do Apocalipse, apenas o versículo 7, diz: Bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro.
Glória a Deus. Pois bem, meus amados e queridos irmãos, louvado seja Deus e ouvintes da palavra de Deus. Glória a Jesus. Como eu já disse a vocês, o título dessa mensagem e este assunto, esta mensagem está falando sobre a Nova Jerusalém. Louvado seja Deus. Não é a Jerusalém aqui em Israel, não, viu? Louvado seja Deus. Essa é a Nova Jerusalém, louvado seja Deus, que vai descer do céu a cidade santa, bendito seja o nome de Jesus, onde vão morar aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pois bem, o versículo 16 diz: e a cidade estava situada em quadrado, ou seja, ela era quadrangular. Isso foi o apóstolo João, que estava na ilha de Pátimos, louvado seja Deus, e Deus mostrou essa revelação maravilhosa a ele, louvado seja Deus. Então ele está citando as medidas da cidade e o que ela tem, louvado seja Deus. Então ele diz: a cidade estava situada em quadrado, ela era quadrangular. E o versículo diz: e o seu comprimento era tanto como a sua largura, louvado seja Deus. Então a cidade ela era quadrangular, tanto o comprimento dela como a largura era o mesmo, louvado seja Deus. E o apóstolo João mediu, diz o versículo sagrado, e mediu a cidade com a vara de ouro, louvado seja Deus, com uma vara de ouro, tá vendo? Até, olha a medida da cidade, até 12.000 estádios, glória a Deus, 12.000 estádios, isso de comprimento, 12.000 estádios. E o seu comprimento, que é 12.000 estádios, o seu comprimento, a largura da cidade e a altura eram iguais, louvado seja Deus. Tanto o comprimento como a largura eram iguais, louvado seja Deus. Ou seja, ela tinha 12.000 estádios. Glória a Jesus. Vamos dar uma paradinha por aqui, porque na palavra 12.000 estádios tem uma vírgula aqui para dar uma parada. Então a cidade, a Nova Jerusalém, que vai descer do céu, segundo as medidas aqui, diz que ela tem 12.000 estádios. E você pode perguntar: mas pastor, e o que é isso, 12.000 estádios? Eu vou explicar para vocês, louvado seja Deus. Um estádio, ele tem 185 metros. Um estádio. O versículo sagrado diz que a cidade tem 12.000 estádios. Louvado seja Deus. É muita coisa, né? Louvado seja Deus. Mas eu vou dizer para vocês. Um estádio tem 185 metros. Então, 10 estádios tem 1.850 metros. 10 estádios, não é 10.000. É 10 estádios. E aqui diz 12.000 estádios. Então, 12.000 estádios, louvado seja Deus, a 185 metros cada estádio, 12.000 estádios dá 941 milhões, louvado seja Deus, e 48 mil quilômetros de comprimento. Será que essa cidade é grande? Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então vale a pena, louvado seja Deus, abandonar o pecado, abandonar as coisas que não agradam a Deus e aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador de suas vidas. Se você ainda não fez isso, você faça o mais depressa possível, louvado seja Deus, glória a Jesus, porque nós não sabemos o dia nem a hora que nós vamos partir desse mundo e nem sabemos o dia e a hora em que Jesus vai voltar, ninguém sabe, nem os anjos do céu sabem, louvado seja Deus. Então, devemos estar preparados, devemos estar prontos para quando chegar esse dia ou quando nós partirmos desse mundo, louvado seja Deus, e Jesus voltar, nós irmos morar nessa linda cidade. Louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo para todos sempre. Então, essa é a medida da cidade, viu? Repito para vocês: 12.000 estádios, 941 milhões e 48 mil quilômetros de comprimento. Só que a largura dela também era igual, porque o versículo sagrado diz que a cidade era quadrangular, ela era quadrada de todos os lados. Louvado seja Deus. Agora você veja, bendito seja o nome de Jesus. Aqui, louvado seja Deus, milhares de pessoas moram
moram num bairro pérrico, moram num bairro onde as ruas não são calçadas, tem lamas, louvado a Deus, não tem saneamento, louvado seja Deus, glória a Jesus. Muitas ruas não passa transporte, louvado seja Deus, não tem segurança, e daí por diante, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Agora você veja o quanto vale a importância de aceitar a Jesus como seu Salvador, ser obediente às palavras dele. Porque além de ser perdoado, é salvo e louvado seja Deus. Se fosse somente salvo já era uma grande coisa, mas louvado seja Deus. O Senhor Jesus ainda vai nos recompensar cada um, segundo as nossas obras, o que tivermos feitos, louvado seja Deus, e ainda nos levará, louvado seja Deus, para conhecer essa linda cidade. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O versículo 17 diz: e mediu o seu muro. O apóstolo João mediu o muro da cidade, e veja o que ele diz: de 144 côvados. Louvado seja Deus. O que é côvado? Côvado era uma medida antiga. Louvado seja Deus. Hoje nós usamos a palavra metros, né? Metro. Antigamente era côvado. E o côvado, ele ia da ponta do dedo ao cotovelo. Ele era aproximadamente 44 centímetros. Louvado seja Deus. Então o versículo sagrado diz que o muro tinha 144 côvados, ou seja, 64 metros. Louvado seja Deus. Só o muro, louvado seja Deus. A espessura do muro, 64 metros. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 64 metros de espessura, ou então de altura, como você achar melhor. Glória a Deus. Aí o versículo sagrado diz, o 17, conforme a medida de homem, louvado seja Deus, que é a de um anjo. Aí você pode dizer, mas pastor, mas qual é a medida de um homem? Um homem tem homem que tem 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, 2 metros, não é isso aí. Ou seja, conforme, olha aí, está escrito aqui, ó, conforme a medida de homem, ou seja, de acordo com as medidas comuns usadas, louvado seja Deus. Aí o versículo 18 diz, e a fábrica do seu muro era de jaspe, ou seja, e a muralha, louvado seja Deus, a fábrica do muro aqui é a muralha, e a muralha, louvado seja Deus, era de jaspe, louvado seja Deus. A muralha, o muro era de jaspe, louvado seja Deus. O que é jaspe? Jaspe é pedra preciosa, louvado seja Deus, brilhante e transparente. É isso que é jaspe. Pois bem, era o muro da cidade. De jaspe, louvado seja Deus, e a cidade de ouro puro. A cidade, a Nova Jerusalém, de ouro puro, louvado seja Deus. Aqui na terra nós temos, existem vários tipos de ouro, né? Existe ouro 14, ouro 16, ouro 18, que o povo chama ouro quilate, 18 quilates, né? Então se é 18 quilates, então é de cachorro, então. Louvado seja Deus, desculpa a brincadeira. Louvado seja Deus. E aqui o versículo sagrado diz, e a fábrica do seu muro, ou seja, a muralha, era de jaspe, de pedra preciosa, brilhante e transparente. Glória a Deus. Aí diz, e a cidade de ouro puro, louvado seja Deus. Enquanto nós moramos num bairro, como eu já disse, né, louvado seja Deus, e muitas pessoas moram assim também, louvado seja o nome de Jesus. Quando partirem daqui, os salvos partirem daqui, louvado seja, para estar com Cristo, louvado seja, vai morar numa cidade de ouro puro, louvado seja Deus. Para todo canto que você olhar é ouro. Se você olhar para cima, é ouro puro, você está se vendo. Se você olhar para baixo, você está se vendo, é ouro puro. Se você olhar do lado esquerdo, está se vendo, é ouro puro. Do lado direito, para frente, para trás, ouro puro, louvado seja Deus. Coisa mais linda, louvado seja Deus. Então diz o versículo sagrado, de ouro puro, semelhante a vidro puro. Agora veja o versículo 19.
E os fundamentos do muro, ou seja, as pedras do alicerce do muro, que é o fundamento, e os fundamentos do muro da cidade estavam adornadas, enfeitadas. Isso, o alicerce do muro estava adornadas de toda pedra preciosa. O alicerce do muro, você tem uma ideia, estava adornada, enfeitada de toda pedra preciosa. Não é de alguma, mas de toda pedra preciosa. Louvado seja Deus. Aí ele cita, o primeiro fundamento era de jaspe. Louvado seja Deus. O primeiro fundamento era de jaspe. Louvado seja Deus. Era de várias cores. O segundo fundamento, louvado seja Deus, diz o versículo sagrado que era de safira. A safira é uma cor azul. Então o segundo fundamento era, louvado seja Deus, azul, de cor azul. Glória a Jesus. Era de pedra preciosa azul. Louvado seja Deus. O terceiro fundamento era de calcedônio. Louvado seja Deus. O calcedônio ele é branca leitosa. Louvado seja Deus, de cor branca leitosa. O quarto fundamento era de esmeralda, quer dizer, verde escuro. Por exemplo, verde folha. Louvado seja Deus. E o versículo 20 diz: o quinto fundamento era de sardônica. A sardônica é alaranjada escuro. Louvado seja Deus. Isso, o quinto fundamento, as pedras do quinto fundamento eram brilhosas, louvado seja Deus, era alaranjado escuro. O sexto fundamento era de sárdio, ou seja, era a pedra vermelha, louvado seja Deus. O sétimo de crisólito, louvado seja Deus, ou seja, o crisólito é cor de ouro, louvado seja o nome de Jesus. O oitavo de berilo. O que é berilo? Berilo é incolor, a cor da água, por exemplo. Pronto, é o berilo, louvado seja Deus. É o oitavo. O nono, topázio. O topázio é amarela transparente. Louvado seja Deus. O décimo de crisópraso. O crisópraso é um verde claro. Louvado seja Deus. Enquanto a esmeralda é um verde escuro, o crisópraso é um verde claro. Louvado seja Deus. O undécimo, que é o 11º, o undécimo é de jacinto, ou seja, cor de laranja. E o do undécimo, que é o 12º, é de ametista, cor de violeta ou roxo, por exemplo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo. Então veja, louvado seja Deus, que cidade linda, que cidade maravilhosa. Louvado seja Deus. Lá não precisa da luz, da energisa, porque lá o Senhor Jesus é a própria luz. Louvado seja Deus. Lá não precisa. Lá não precisa do sol. Louvado seja Deus. Não. Glórias a Deus. Lá não existirá doenças. Lá não passará procissão fúnebre. Lá não terá velório. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Olha, é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Louvado seja Deus. Quando os salvos chegarem lá, vai dizer, como diz um certo hino: valeu a pena esperar, valeu a pena confiar. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. A cidade linda, maravilhosa. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não vamos lembrar daqui. Glória a Jesus. Você está desviado do Evangelho, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você volte logo enquanto é tempo. A morte, ela não manda um bilhete avisando quando vem buscar o indivíduo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu tinha uma irmã que ela foi dormir e não acordou mais aqui nesse mundo. Louvado seja Deus. Não deu trabalho a ninguém. Ela foi dormir e simplesmente, quando foi de manhã, os filhos esperaram ela se acordar e fazer as coisas de casa. E deu 5 horas da manhã, que ela era acostumada, louvado seja, acordar cedo e ir para a cozinha fazer os serviços. E deu 5 horas da manhã, deu 6, deu 7. E os filhos não escutaram o zoado dela fazendo o serviço de casa. E, manhã, uma hora dessa, ainda está dormindo? Louvado seja Deus. Ela é acostumada a acordar cedo e quando foram lá, estava lá, ela dura lá, tinha partido desse mundo. Quer dizer, não esperava. Louvado seja Deus. Então, se você está afastado do Evangelho, está desviado, volte enquanto é tempo. Louvado seja Deus. Porque quando
Jesus voltar, louvado seja Deus, só vai levar os que estiverem preparados. Você se lembra da parábola das 10 virgens, né? Louvado seja Deus. 5 loucas e 5 prudentes. Ele só levou as prudentes. Louvado seja Deus. 5 estavam preparadas, 5 não estavam. Louvado seja Deus. Então Jesus só vai levar quem estiver preparado. Não importa, louvado seja Deus, se eu sou pastor, o importante é que eu seja lavado e remido no sangue de Cristo para subir com Ele. Louvado seja Deus, que esteja com a vida no altar, com a vida em obediência à palavra dEle. Louvado seja Deus. Ele não quer saber de... Naquele dia ele não quer saber de cargo, louvado seja Deus. Ele não quer saber se você era esposa do pastor, se era filha do pastor, o filho, o genro, o neto, não. Nada disso, louvado seja Deus. Só vai subir com Ele, louvado seja Deus, quem foi lavado e remido no sangue de Cristo, quem estava em plena obediência à palavra de Deus. Glória a Jesus. Então, o versículo, como eu disse para vocês, o capítulo 22, o versículo 7 diz: bem-aventurado, a palavra bem-aventurado quer dizer felizes, ou mais do que felizes. Bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Está vendo? Palavras de Jesus Cristo. Bem-aventurado, felizes serão aqueles que guardam. Louvado seja Deus. Essa palavra guardam aqui, louvado seja Deus, que guardam as palavras da profecia deste livro. Não é os que guardam a Bíblia no guarda-roupa, numa estante, num armário. Louvado seja Deus. Nada disso. Louvado seja Deus. A palavra guardam aqui são aqueles que obedecem. Bem-aventurado, ou seja, felizes aqueles que obedecem as palavras da profecia deste livro. É os que obedecem, louvado seja Deus. Não é os que lerem, louvado seja Deus. Não é os que pregam. Não é os comentaristas, louvado seja Deus. Não. É os que obedecem. Bendito seja o nome do Senhor. O segredo está em obedecer. O segredo não está em ser religioso. Louvado seja Deus. O segredo não está em pertencer a uma certa igreja, uma certa denominação. O segredo não está, louvado seja Deus, em ter um cargo na igreja, louvado seja Deus. Não, nada disso. O segredo não está em ser o filho do pastor, a filha, não, a família, não, nada disso. Nem ser pastor também. O segredo está em obedecer a palavra de Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, como eu já disse para vocês, louvado seja Deus, essa cidade é linda, ela é maravilhosa, ela é incomparável. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Que essas palavras fiquem gravadas em vossos corações, tá certo? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Se Deus falou com você através dessa palavra, louvado seja Deus, exalte e glorifique o nome dEle. Porque o homem prega, eu preguei, mas quem falou com você foi Deus, não foi eu. Louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Pastor Givanildo Costa, louvado seja Deus. Eu estou colocando mensagem, louvado seja Deus, toda semana e 3 vezes por semana. Louvado seja Deus. Às segundas, às quartas e aos sábados. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E eu peço a vocês, compartilhem, louvado seja Deus. Compartilhem esses vídeos, divulguem, louvado seja Deus. Comentem. Eu tenho mais de 80 mensagens, louvado seja Deus, no YouTube, louvado seja o nome de Jesus. E se você quiser me ajudar, eu agradeço. Deixe bastante like aí, louvado seja Deus. Se você quiser me ajudar, e o Senhor Deus vai te recompensar grandemente, tá certo? Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus amados e queridos irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para todos sempre. Louvado seja Deus. Então, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima mensagem, se Deus nos permitir, tá certo? Louvado seja Deus. Conto com a vossa atenção. Louvado seja Deus. Conto com a vossa cooperação. Louvado seja Deus nesse trabalho maravilhoso. Louvado seja Deus, que é fazer a obra de Deus, tá certo? Um beijo para todos e a paz do Senhor Jesus Cristo.